Que a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. No primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, diz assim: Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Se lermos todo o capítulo 17, né, de 1 Samuel, a gente vai ver que se trata do episódio de Davi e Golias. Davi não era um homem de guerra, ele era um pastor de ovelhas. Seus irmãos, sim, seus irmãos faziam parte do exército de Israel e, portanto, eram muito valorizados por isso. Davi tinha sido enviado por seu pai ao acampamento para levar comida aos seus irmãos. E o que ele encontra? Um exército amedrontado por um gigante. E esse exército não era qualquer um, era o exército do Deus vivo. Era o exército que tinha uma aliança com Deus. E Davi não entende nada. Não entende por que o exército do Deus vivo se amedronta diante de um gigante. E hoje acontece o mesmo com a Igreja de Jesus. Muitas vezes, muitos gigantes nos afrontam e nós sentimos medo. Davi faz uma declaração que me deixa maravilhada. Talvez uma das mais lindas declarações existentes na Bíblia. Está nesse mesmo capítulo, só que no versículo 26. Diz assim: Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: Que se fará o homem que matar a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele estava dizendo: quem é esse homem, gigante ou não gigante? Mas quem é esse homem que não tem aliança com Deus para afrontar quem tem uma aliança com o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaó, o Deus da guerra? Quem é? Como assim alguém pode afrontar os exércitos do Deus vivo, que tem uma aliança com esse Deus maravilhoso e poderoso? Ele ficou impressionado com aquilo. Ele perguntou: como vocês se amedrontam diante de um gigante? Será que o nosso Deus é menor do que esse gigante? Davi manteve os seus olhos fixos na pessoa de Deus, não no gigante de mais de 3 metros que dizem que Golias tinha. E além de Golias ter essa estatura, ele vinha carregado com espada e com lança. Mas Davi estava armado com o Espírito Santo. Porque no capítulo 16 do 1 Samuel, né, versículo 13, a Bíblia diz que daquele momento em diante, do momento que Samuel ungiu Davi, que daquele momento em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Davi foi para a batalha com uma confiança absoluta no Senhor e uma fé inabalável no Deus que é fiel para cumprir toda e qualquer promessa. A espada e a lança de Davi eram a palavra de Deus com todas as suas promessas. Para Davi, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, era maior do que qualquer gigante. Quando temos essa fé e essa confiança, não nos amedrontamos com os gigantes que se apresentam em nossa vida todos os dias. No Salmo 112, versículo 7 e 8, diz assim: O homem justo não teme mais notícias.
o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado e ele não terá medo até que veja cumprido o seu desejo sobre os seus adversários. É lógico que a gente tem medo diante de um gigante. É lógico que a gente tem medo diante de situações adversas, diante de lutas que a gente vive, doenças agressivas, ou uma cidade violenta como a que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Claro que a gente tem medo, mas o que que a gente tem que fazer quando a gente tem medo? A gente ajoelhar e clamar ao Senhor dos Exércitos, ao Deus da guerra, clamar por proteção, clamar por cura, clamar para que Ele possa nos conduzir em triunfo. Foi essa visão de Davi. E é com essa visão que nós temos que viver. A visão de que somos filhos e filhas do Deus vivo, que somos a menina dos seus olhos e, portanto, quem quiser nos afrontar estará afrontando ao próprio Deus. E é Ele que irá guerrear as nossas guerras. Aleluia! Se você estiver nas mãos de Deus, sendo fiel aos seus princípios, aos seus preceitos, aos seus valores, não tenha medo de oposição, mesmo quando esta lhe parecer forte e difícil de ser suportada. Esteja seguro de que Deus pode usar até seus poucos recursos quando eles são acompanhados por uma grande fé para vencer qualquer obstáculo que você tenha que enfrentar. Davi mostrou com sua vitória a toda aquela multidão que o Senhor era o verdadeiro Deus e que ele é quem liberta o seu povo. A glória não foi de Davi, a glória foi do Jeová Sabaó, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Davi dependeu somente do Senhor. E você? Quando você enfrenta uma luta, de quem você depende? Do seu dinheiro? Do seu prestígio social? Do seu pastor? Do seu marido? Dos seus filhos? De um amigo? Do seu próprio braço? Do seu próprio ego? Né? É de você mesma? De você mesmo? Em quem você coloca a sua confiança, as suas esperanças e a sua dependência? De quem você depende, meu amado, minha amada? As pessoas estão enfermas dentro da igreja porque, ao invés de depender de Deus, estão dependendo de homens. Se um pastor cai em pecado, leva várias pessoas com ele. Por que isso acontece? Porque o olhar das pessoas não estava fixado em Jesus, estava fixado no pastor. Porque Jesus deixou de ser a referência e o padrão da igreja. As pessoas não estão focando na pessoa certa. Se você colocar sua esperança em homens mortais e pecadores como você, com certeza você vai se decepcionar. Com certeza sairá da situação desapontado, desapontada. Saul, no versículo 33, adverte Davi que Golias era um homem de guerra desde a sua mocidade e que ele era um moço inexperiente. Saul tentou desencorajar Davi de enfrentar o gigante. Mas Davi não se importou com esse tipo de advertência, com esse tipo de desencorajamento. Davi já tinha experimentado, e ele fala isso para Saul, já tinha enfrentado urso e leão. Pela sua própria força? Não, pelo poder de Deus. Então, quem era Golias diante de um Deus todo-poderoso? Era assim que Davi pensava e sentia. Aí Saul tentou resolver a questão dando a ele as suas armaduras. Mas Davi rejeitou aquela armadura. Rejeite
as armaduras que o mundo quiser lhe dar. Não confie nas armaduras dos homens, confie somente na armadura de Deus. Em suas guerras, use o capacete da salvação, o cinto da verdade, a couraça da justiça, que é o sangue de Jesus sobre você. Coloque em suas mãos o escudo da fé para se proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Coloque em seus pés as sandálias do evangelho da paz, tendo sempre paz com Deus e com todos os homens naquilo que depender de você. A sua paz com as pessoas depende da sua paz com Deus. Se você tiver paz com Deus, consequentemente, terá paz com as pessoas. E em seus lábios tenha sempre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma do cristão é a espada do Espírito. Nenhuma outra arma tem que ser a nossa arma. A nossa arma tem que ser a arma que gera vida, que é a espada do Espírito Santo. Vença o adversário com a palavra de Deus em sua boca. Maneje bem a palavra da verdade para que você possa responder a todo aquele que lhe perguntar a razão da esperança que há em você. E esteja sempre conectado ao trono de Deus através das suas orações e ações de graça. Essa é a armadura de Deus, que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6. Use sempre e somente essa armadura para ter vitória em todas as suas guerras. Seja um verdadeiro, uma verdadeira guerreira ou guerreiro de Deus. Davi matou Golias com uma pedrinha. Ele foi ao rio e pegou 5 pedrinhas, caso houvesse mais gigantes. Estava prevenido. Eram pedras lisinhas, polidas e trabalhadas no rio de Deus. Eram pedras trabalhadas com o mover das águas do Espírito Santo. A maior arma de Golias não era a sua estatura, nem a sua espada ou a sua lança. A maior arma de Golias era o medo que ele produzia nas pessoas, o pavor que ele gerava no exército de Israel. Um exército paralisado pelo medo, pela falta de fé, pela falta de confiança num Deus que eles sabiam que era um Deus todo-poderoso. Mas deviam saber só na teoria, porque na prática eles não sabiam. Não podemos ser como aquele exército. Não sei quais os Golias que você enfrenta na sua vida. Sei quais são os meus Golias, e são muitos. Sei que em minha vida tenho que matar meus gigantes a cada dia. E o maior gigante que eu enfrento é a minha própria carne, que tenho que mortificar todos os dias. Mas só há uma maneira de sermos vitoriosos vencendo todos os nossos gigantes, tanto os externos como os internos. Estarmos constantemente conectados com o Deus da glória, obedecendo a palavra de Deus, vigiando em todo o tempo, não vestindo as armaduras do mundo, e sim as armaduras de Deus todos os dias. Para que o mundo saiba que fazemos parte do exército do Deus vivo e que somos guerreiros e guerreiras de Deus, temos que ganhar as nossas guerras sem a espada, sem a lança, daqueles que não têm aliança com o Senhor. Temos que ganhar as nossas guerras com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como falei, uma arma que traz vida. Temos que desenvolver uma confiança e uma fé inabalável, tendo convicção de que o Senhor dos Exércitos é quem entregará todos os inimigos em nossas mãos, porque do Senhor é a guerra. Mas lembre-se, a nossa luta não é contra carne ou sangue, ou seja, não é contra pessoas,
mas contra os principados e os dominadores do mal, e contra a nossa própria carne que milita contra o espírito. Vai ganhar essa guerra quem estiver mais bem alimentado, com o alimento dado por Deus, com o pão que desceu do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Minha oração por mim e por você é que possamos vencer todos os nossos gigantes, confiando no Senhor dos Exércitos. Minha oração por mim e por você é que nunca nos amedrontemos diante dos gigantes que nos afrontam, por confiarmos somente no Deus Todo-Poderoso. Minha oração por mim e por você é que, como guerreiros e guerreiras do Senhor, possamos vestir a armadura que vem dele e assim podermos vencer todas as guerras que surgem em nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.